Olá pessoal, boa tarde. Estamos em mais uma edição do Café Internacional aqui pela DSRI, Diretoria Sistêmica de Relações Internacionais do IFMT. E hoje nós estamos aqui com a vice-diretora do Regional English Language Office, situado em Brasília, Elmária de Moraes. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, como vai? Tudo jóia. É um prazer recebê-la aqui no nosso Café Internacional. Também para mim é uma participação bastante importante vir aqui, ver as atividades do Instituto Federal aqui do Mato Grosso. Eu estou realmente bastante satisfeita com essa interação, com essa oportunidade com vocês. Ótimo. Elmara, para início de nossa conversa, gostaria de saber como foi a sua vinda para Cuiabá. Você esteve aqui ontem participando de uma oficina na Escola Estadual José de Mesquita. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa oficina, como é que foi, quem era o público. Então vamos lá. Bom, eu cheguei aqui em Cuiabá na quarta-feira, tive uma reunião inicial com colegas da Secretaria Estadual de Educação e ontem eu ministrei 2 workshops pela Secretaria também, né, com professores de escola da educação básica, né? Então, na primeira sessão nós tivemos mais ou menos uns 25, 26 professores, né, do ensino fundamental e também do ensino médio. Foi bastante interessante, onde eu apresentei para eles várias opções de trabalho, várias oportunidades que nós temos junto ao nosso escritório e também materiais, né? E eu foquei nesse primeiro momento o uso de English Clubs, que são gremiações, vamos dizer assim, associações para que você possa discutir, conversar, praticar o inglês, né? E também conectei um pouco a parte de speaking, que é uma das habilidades na área de inglês, com a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. E eu fiz novamente esses 2 temas no período noturno, então foram 3 horas da tarde, 3 horas da noite. E hoje estou aqui com vocês. Pois é, e isso é algo muito bom. E assim, por falar nessa oficina desenvolvida, né, para os professores, gostaria que você me falasse um pouquinho sobre esse trabalho da oralidade. Porque, querendo ou não, as oficinas foram em inglês e o esforço agora é em despertar no professor de língua inglesa o uso do inglês em sala de aula. Como tem sido o trabalho do escritório? Então vamos lá, o ensino de inglês, a gente sempre fala na questão das 4 habilidades, né? Então mesmo no ensino na escola pública e também na escola privada, quando você pensa no ensino fundamental, por exemplo, e também no ensino médio, a parte do speaking, que é a oralidade, ela sempre esteve presente. Só que agora, com essa nova base, a gente tem aí ficou de uma forma um pouco mais clara, um pouco mais explícito, trabalhar-se também a questão da oralidade. Então é claro que nós temos várias dificuldades, mas o nosso escritório, como a gente tem vários materiais que fomentam também o trabalho de todas as habilidades, a gente está tentando dar um viés e mostrar para as pessoas, olha, você pode conectar atividades de speaking com esse material, você pode desenvolver dessa forma. A gente sabe que as turmas normalmente são muito grandes, né? Mas por que não trabalhar em pares? Por que não trabalhar em trios ou em grupos para que você possa fazer com que o aluno tenha mais oportunidade naquele tempo limitado de aula para praticar um pouquinho a língua? E também atividades extra classe, a gente sugere algumas coisas, tudo é sugerido ao professor de forma que venha colaborar com as suas atividades e ele vê o que se encaixa no próprio contexto. Exato. E assim, a ideia é justamente tentar inovar, porque a gente sabe que o nosso aluno de hoje é extremamente conectado com as redes sociais, ele tem acesso muito fácil a séries, a filmes em inglês, inclusive em outras línguas. Então a ideia é justamente a gente repensar a sala de aula. Sim, porque eu acho que você pode trabalhar de várias formas. Por exemplo, o celular, a gente vê muitos professores, não, na minha sala não pode usar celular nunca. Mas por que não usar essa tecnologia a favor do aprendizado? Por que não incorporar em alguns momentos, em algumas atividades? Então, é claro, há diferentes contextos, diferentes realidades, mas eu acho que a gente pode pensar também nisso. Trabalhar a oralidade, por exemplo, gravando um vídeo, gravando um áudio, trocando com um colega. Então, tem muita coisa que pode ser feita nessa direção também. Ótimo. E aí, aproveitando um pouco sobre o trabalho que vem sendo feito no escritório, quem acompanha a página sabe que a Elmária está desenvolvendo um trabalho muito interessante que é conversas sobre o ensino de inglês. Já teve um início agora essa semana em que um especialista na área fala um pouco sobre a sua área de atuação, sobre o trabalho que vem desenvolvendo dentro de escolas públicas brasileiras ou algo relacionado a isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho. Então vamos lá. Então a gente está desenvolvendo uma série com uma especialista americana, o nome dela é Jen Dormer.
Ela é autora de livros, é doutora numa universidade nos Estados Unidos e ela viveu um período da vida dela aqui no Brasil, então ela fala português. E nós estamos desenvolvendo uma série de entrevistas, são 6 entrevistas, a primeira aconteceu no dia 28 de outubro, mas o vídeo será no futuro próximo compartilhado com todo mundo, em que ela vai esclarecer alguns pontos que são importantes, independente de escola pública, escola particular, de gestor, pais, professores, qualquer pessoa vai ter acesso, principalmente por isso que a gente fez em português. Então, Para ampliar o acesso do público. Exatamente, eu entrevistando esse especialista, discutindo tópicos de o que é aprender uma língua estrangeira, né, o que é proficiência linguística, o que é uma instituição bilíngue, qual o papel do professor no processo, dos líderes das escolas, porque os líderes têm que realmente entender ali todo o processo para que haja um aprendizado. Sim, e eu gostaria muito que você falasse um pouco sobre a página, porque quem não conhece, de repente pode entrar na página do Facebook, começar a seguir e acompanhar a página. Exatamente, nós temos a nossa página, se você procurar por Relo Brazil, RELOBRAZIL, Brasil com S, desculpa, Brasil com Z, né? É um pouquinho diferente, né? E aí vocês passam a seguir e a gente coloca ali todas as oportunidades. O nosso escritório, ele tem também uma newsletter, que é uma comunicação mensal, né? Então é uma newsletter, né? Em que a gente chega coloca por e-mail, né? Então quem tiver interesse em receber pode entrar em contato conosco através da nossa página do Facebook mesmo, que a gente inclui o nome, o e-mail da pessoa para que ela possa receber essa newsletter mensalmente, onde tem oportunidades, highlights das nossas atividades e também quando a gente abre, por exemplo, um processo seletivo de algum programa, de algum projeto, sempre voltado aí para a área de ensino de inglês. Exato. E é sempre bom relembrar que o público que pode acompanhar não são só professores de inglês, né? Estudantes, mesmo de graduação de letras. Sim, claro. Né? Que eu acho que a ideia é justamente disseminar novas ideias, novas práticas e share. A ideia é sempre share. Exatamente, compartilhar práticas aí que levem ao aprendizado da língua inglesa e também a conhecer um pouco mais a cultura norte-americana. Exato. E sobre essa questão da BNCC, para quem de repente não sabe o que é BNCC, quem está envolvido com essas políticas de repente tem uma noção melhor. Para quem não conhece, o que a BNCC está propondo para o ensino de inglês daqui para frente? Então, aí no caso a BNCC é uma iniciativa do governo brasileiro, né? Então, como todos nós sabemos, são as referências, é a Base Nacional Comum Curricular, né? Então, vários estados aí estão trabalhando no processo de implementação, de consultoria pública, então os estados estão se articulando, né? Para que aí, no caso do inglês, que é a disciplina com a qual a gente trabalha, né? Então, agora o inglês é mandatório, né? Então, ele está aí nos anos finais do ensino fundamental e também no ensino médio. Então, a gente tem trabalhado de forma a cooperar através de parcerias, iniciativas, para que a gente possa realmente contribuir para o ensino de língua inglesa. Yes. So we're gonna finish our interview. So I would like to ask you to say a message, a brief, a little message for the people. It can be in English. So feel free. Okay. So what I would say to you is that English teaching is really important, independent of you being a teacher or being a student. I think it's crucial because learning a language, right, and here we are talking about English, is a way for you to communicate. It opens doors, it's related to citizenship, it's related to making friends, getting to know different cultures. So we are always in favor of everyone connecting, sharing knowledge, and learning from each other. Great. Thank you so much. Thank you so much for your interview, for your presence here. Okay? E a gente encerra aqui mais uma edição do Café Internacional, sempre com o entrevistado contribuindo para a área internacional dentro do IFMT e dentro do estado de Mato Grosso. Thank you. Thank you. Thank you. Have a nice trip back to Brasilia. Thank you. Thank you. So, bye bye. Bye bye.